Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre banco de dados como serviço, ou também conhecido como DBaaS, Database as a Service. Então a ideia é falar sobre uma das categorias de oferta de software como serviço SaaS, de crescimento mais rápido e vou te dar dicas e conselhos para selecionar o banco de dados como serviço ou o banco de dados gerenciado e mostrar as vantagens em relação à instalação e configuração de banco de dados tradicionais, tanto quanto on-premise quanto banco de dados em IaaS, infraestrutura como serviço. Nesse gráfico a gente consegue ver as diferenças entre quando você gerencia um ambiente on-premise, onde basicamente você precisa gerenciar toda a pilha. Depois você vê a infraestrutura como serviço, onde você gerencia apenas uma parte dos recursos, a partir do SO, middleware, runtime, dados e aplicação. A plataforma como serviços preferida dos developers, onde você basicamente gerencia a aplicação e os dados. E o software como serviço, que é quando você apenas usa o serviço, usa um software, um aplicativo. O banco de dados como serviço, o DBaaS, ele cai nessa categoria aqui, de software como serviço. Banco de dados como serviço. Então vamos começar aqui a falar do DBaaS, do banco de dados gerenciado. Então quando a gente fala de banco de dados como serviço, a gente sempre vai falar sobre banco de dados gerenciado. Ele é um serviço de computação em nuvem que permite ao usuário acessar e usar um sistema de banco de dados em nuvem sem comprar e configurar seu próprio hardware. Essa é uma das vantagens. Você não precisa comprar e configurar o banco de dados no seu próprio hardware. Instalar seu próprio software de banco de dados ou gerenciar o banco de dados por conta própria também não faz parte de um banco de dados gerenciado. Sem mencionar a contratação de talentos, que a gente sabe que hoje em dia o alto preço para a gente contratar aí os melhores profissionais para cuidarem das nossas aplicações. Na verdade, o provedor de nuvem cuida de tudo, desde a atualização periódica até backups, para garantir que o sistema de banco de dados permaneça disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a ideia de um banco de dados como serviço, um banco de dados gerenciado. Só para você ter uma ideia, o mercado de banco de dados como serviço é um dos mercados que está mais crescendo, com um crescimento mais rápido, com expectativa de crescimento em torno de 320 bilhões até 2025. Então veja só, é um mercado que todos os provedores estão investindo bastante. Os fornecedores de banco de dados e data warehouse se juntaram aos provedores de nuvem estabelecidos para oferecer versões hospedadas de seus softwares, permitindo que clientes aproveitem os muitos benefícios de computação em nuvem para as necessidades de armazenamento, pesquisa e acesso a seus aplicativos. Eu sou um caso que eu trabalhei com banco de dados on-premise e banco de dados em IaaS, que é a infraestrutura como serviço, onde você recebe o servidor virtual ou você tem um on-premise, um servidor, e você precisa instalar e configurar esse banco de dados. E quando eu comecei a usar um banco de dados como serviço, eu vi as várias vantagens que tem nesse tipo de serviço. Benefícios de um banco de dados gerenciado. Comparando a implantação de um sistema de gerenciamento de banco de dados no modelo tradicional, o banco de dados gerenciado oferece à sua organização benefícios financeiros, operacionais e estratégicos. Então, isso são 3 pontos importantes para que o tomador de decisão pense num banco de dados como serviço. Então a gente vai falar sobre o primeiro ponto aqui, que é a economia de custos. Cost saving. Estabelecer infraestrutura para gerenciamento de banco de dados é caro. Dimensioná-la conforme necessário é caro e muitas vezes toma tempo. Com um banco de dados gerenciado, sua organização paga uma cobrança periódica, ou seja, uma cobrança mensal, com base nos recursos que você consome. Não há necessidade de adquirir capacidade adicional, porque estamos falando de cloud. E a cloud você consegue escalar
conforme você necessita. Lembra do conceito de elasticidade? Isso é um ponto bem importante na parte de economia de custos. Escalabilidade, tanto para cima quanto para baixo. Esse ponto aqui é super importante porque você pode provisionar com rapidez e facilidade capacidade adicional de armazenamento de computação em tempo de execução. Se precisar, você pode reduzir o cluster de banco de dados durante os horários de uso e fora do pico para economizar custos. Então você pode tanto aumentar o scale up e down desse banco de dados gerenciado. Outro ponto importante: gerenciamento mais simples e menos dispendencioso. Para gerenciar e manter um banco de dados tradicional, você precisaria de uma equipe interna de administradores de banco de dados, DBAs. Com o banco de dados gerenciado, o provedor na nuvem gerencia tudo, embora você possa optar por gerenciar certos aspectos, se desejar. O banco de dados gerenciado tira a carga de administração de sua equipe de TI existente e libera para trabalhar em outras frentes. Então, isso é uma vantagem aí de um banco de dados gerenciado. Outro ponto: desenvolvimento rápido e colocação no mercado de forma mais rápida, o faster market to market. Com um sistema de banco de dados tradicional, as equipes de desenvolvimento normalmente precisam solicitar acesso por meio de TI, um processo que pode levar dias ou semanas. Por outro lado, quando se tem um banco de dados gerenciado, os desenvolvedores podem usar os recursos de banco de dados e criar e configurar um banco de dados pronto para ser integrado a seu aplicativo em minutos. Dessa forma, o desenvolvimento é muito mais rápido. Segurança de dados e aplicações. Os provedores de banco de dados em nuvem geralmente oferecem segurança de nível corporativo, incluindo recursos de criptografia padrão de dados em repouso, que a gente chama de REST, e em trânsito, que a gente chama de Transit, ou in motion, em movimento, e controles integrados de gerenciamento de identidade de acesso, o conhecido como IAM, Identity Access Manager. Alguns bancos de dados como serviço também atendem a padrões específicos de conformidade regulatória, que é a parte de compliance e standards. Riscos reduzidos. As ofertas de banco de dados gerenciado dos principais provedores de nuvem geralmente incluem um contrato de nível de SLA que garante uma certa quantidade de tempo de atividade. No caso improvável de seu provedor não atender os requisitos estipulados no SLA, você será compensado por qualquer tempo de inatividade excessivo que ocorrer. Isso é um ponto importante. Tá? Por quê? Excessivo se ocorrer. Então, se eu tenho um banco de dados onde ele tem um SLA de 99.39, 99,999, dá mais ou menos por ano em torno de 8 horas e meia. Então, se seu banco de dados durante o ano seu banco de dados gerenciado ficar disponível mais do que isso, o provedor pode te reembolsar, te dar desconto ou te até devolver créditos ou dinheiro conforme o serviço contratado. Isso é um ponto super importante para ser observado. Quando a gente fala sobre qualidade de software, os principais provedores de nuvem oferecem uma ampla variedade de opções de banco de dados gerenciado, altamente configuráveis, e cada uma pode ser pré-selecionada, para que você não precise se preocupar em configurar as várias instâncias de banco de dados gerenciado. Então esse é um ponto também importante. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!